Semana passada, nós falamos sobre o trono de Deus. Vimos ali os tronos dos 24 anciãos, os 4 seres viventes com olhos para todos os lados. Explicamos ali direitinho, né? Eu já gravei até o resumo para enviar para vocês, não deu só para fazer a edição, mas eu vou estar enviando junto com esse aqui. E agora nós vamos estudar sobre os 7 selos. Quando João estava tendo a visão dos tronos, ali aquele personagem do trono central, ele passa por algum processo. E agora nós vamos ver o que está escrito em Apocalipse 5, versículo 1. Joelma, você pode ler. O que João viu na mão daquele que estava sentado no trono? Calma, Joelma, você tem que desativar agora. Pronto. Pronto? Eu vi também na mão direita. Oi? Está ouvindo? Estou ouvindo. Eu vi também na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Muito bem. Então, o que estava na mão daquele que estava sentado? Um livro. Um livro. Às vezes, queridos, quando nós pensamos em um livro, quando a Bíblia fala de um livro, a gente pensa assim, né? Igual a Bíblia. Mas, na verdade, temos que lembrar que quando isso aconteceu, os livros eram em forma de rolos. Por isso que ali diz que estava escrito por dentro e por fora. Não tem uma capa, não tem nada, é a inscrição direta. Porém, existe ali 7 selos. E estes selos, ele precisava ser aberto por alguém. Só que quem estava digno de abrir? Quem de fato poderia abrir? Quando se fala em selos também, a gente às vezes imagina o selo como uma carta, né? A carta convencional, onde ali coloca o selo apenas para ter um valor postal. Mas naquela época, na era medieval, os selos eram uma forma de lacre, onde havia cera que era derretida e ali tinha um carimbo com o símbolo da pessoa que estava enviando, geralmente um rei. Eles é que tinham esse tipo de carimbo, esse tipo de selo que vedava, vamos dizer assim, que lacrava ali a carta ou o documento que precisava ser aberto apenas pela pessoa lá na frente, o destinatário. Então, era assim, uma cera derretida, tinha vários tipos de cores, as cores também representavam, e um brasão no meio representando a pessoa que enviou esta carta. Então, o Apocalipse apresenta um livro misterioso, fechado com 7 selos. Não apenas um selo, mas 7 selos, ou seja, o conteúdo daquelas escrituras era de suma importância. E agora não era qualquer um que podia abrir os selos para ver o conteúdo daquele livro. Ninguém era digno, de acordo com Apocalipse 5, 3 e 4, diz que nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. E nem mesmo olhar para ele. E enquanto isso, eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo olhar para o livro. Então era uma cena assim, muito provocante, causando muito impacto na vida de João. João, que estava vendo várias visões, agora fica indignado, porque ninguém podia ver. Mas aí vem uma grande pergunta. Afinal, quem era o único ser digno de abrir os selos? Vamos agora para Jana, que vai ler os versículos 5 a 9. Todavia, um dos anciãos me disse, não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então, muito bem, vi no meio do até trono... aí mesmo, Jana. Obrigado, é só um versículo. Ah, só um, não era do 5 ao 9? Isso, só um. Então, veja, queridos, todo mundo estava desesperado, João estava em total desespero, porque não conseguia abrir o selo, ninguém podia abrir o selo e nem podia olhar para o livro.
Porém, um dos anciãos disse: não chores, não se preocupe, não se apavore. Existe um ser, este que é da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Todos nós sabemos, queridos, que este que representa a tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, é Jesus Cristo. Não é verdade? Ali nós entendemos que ele é digno de abrir o livro, de tirar os selos. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é Jesus Cristo. Então nós temos aqui uma referência. Quem que podia abrir? Eu vou repetir porque eu percebi que faltou. Nós temos uma referência. Quem que podia abrir? Somente o Cordeiro. E por que que ele podia? Porque foi morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, através do sacrifício de Jesus Cristo, ele resgatou todas as pessoas que um dia aceitaram Jesus. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, a sua morte ela foi suficiente para todos os seres da terra, seres humanos, tivessem a salvação. Porém, é bom lembrar do texto bíblico que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui há uma condição: para que todo aquele que nele crê. Quem crê em Jesus, quem crê em seu sacrifício, recebe a salvação. Aquele que não crê, aquele que vira as costas para o sacrifício de Cristo, ele não tem condições de salvar. Por quê? Porque rejeitou a salvação que já foi dada gratuitamente. Ficou claro isso para você? Então vamos adiante. Então o Cordeiro é o único que pode abrir o livro selado. Então vamos a cada selo. O que João viu quando abriu o primeiro selo? Quem vai ler para nós? Esse aqui eu não passei para ninguém, então eu mesmo vou ler. Aqui diz: vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Antes da gente entrar nos detalhes de cada selo, eu quero lembrá-los que assim como as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, eu já havia falado anteriormente, é referência de períodos da história da igreja cristã. 7 igrejas representando 7 períodos da igreja cristã. 7 selos, 7 períodos da igreja cristã. Então, esse primeiro selo ele faz referência justamente à igreja de Éfeso, dos anos 31 até o ano 100, onde representa uma igreja vitoriosa, uma igreja que tinha cerca de 6 milhões de cristãos, uma igreja que carregava a pureza e a fidelidade bíblica. Ou seja, eles mantinham o testemunho, eles mantinham a fé, eles mantinham a doutrina. E é tanto que no livro A Vinda do Consolador, na página 127, o comentarista fala o seguinte: sem dinheiro, os crentes derrotavam o poderio das riquezas ao seu redor. Sem escolas, eles confundiam os letrados rabis. Sem poder político ou social, mostravam-se mais fortes do que o sinédrio. Não tendo um sacerdócio, desafiavam os sacerdotes e o templo. E sem soldados sequer, eram mais poderosos do que as legiões romanas. E foi assim que eles fincaram a cruz acima da águia romana. Olha que coisa incrível. Eles tinham fé, eles tinham a palavra de Deus, e por isso a igreja ela expandiu tanto. Mesmo tendo ali a opressão romana, a igreja cristã, a igreja de Cristo, que surgiu ali logo com os apóstolos, ela foi vitoriosa. Por isso a referência de um cavalo com um arqueiro, sua coroa de vitória, saindo, vencendo e para vencer.
Agora, o que foi que João viu quando abriu o segundo selo? E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Muito bem. Aqui nós temos agora não a visão de um vencedor, de um cavaleiro vencedor, mas aqui uma visão de um soldado. Um soldado que tem uma missão de destruir. Não tem nada a ver com vitória aqui, apenas a destruição nessa visão. Essa visão aqui do segundo selo, ela tem referência à igreja de Esmirna, no período do ano 100 até o ano 313. E dentro desse período, existe ali a profecia dos 10 dias, como nós mencionamos anteriormente. 10 dias que corresponde a 10 anos de perseguição, de destruição, aonde os soldados romanos, eles capturavam os cristãos, levavam para a morte, para o martírio, e assim por diante. Então foi a época do derramamento de sangue, da discórdia, da discussão, da controvérsia e assim por diante. Muitos gregos, romanos e gentios começaram a entrar na igreja sem ter abandonado seus velhos costumes pagãos e doutrinas, e começaram também a contaminar a pureza da doutrina que se mantivera durante o primeiro século. É aí que começa o derramamento de sangue e sujando também a imagem da igreja. A igreja que antes era pura começa a passar por um processo de contaminação. O que João viu quando abriu o terceiro anjo? Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Muito bem, então nós encontramos agora um cavalo preto e o seu cavaleiro. O seu cavaleiro carregava uma balança na mão. Aqui agora era o momento da justiça. A balança, vocês sabem que representa justiça, juízo ou coisa parecida. E nós temos então esse cavaleiro aqui. Dentro desse período, nós temos a igreja de Pérgamo e os anos 313 até o ano 538. O que aconteceu com a igreja nesse período? Ela entrou em total corrupção da fé. O bispo de Roma começa a dominar e é a época da fome e miséria espiritual. Começa ali momentos terríveis na igreja. A igreja, a única igreja cristã que havia, começou a se corromper, começou a criar formas de administração diferentes daquilo que foi colocada pelos apóstolos e começa então a contaminar os ensinamentos. Queridos, é muito importante a gente lembrar que tudo que está sendo apresentado aqui, ela tem a sua referência na história. A gente apenas está trazendo as informações e colocando aqui. A igreja apostólica, ela começou a passar por mudanças. E essas mudanças começam a trazer prejuízo para a fé cristã. E nós vamos ver um pouco mais à frente com outros detalhes. Então, o que acontece aqui com a igreja? A igreja começa a colocar as suas ideias acima até da explicação bíblica. Então, nós temos aqui, em 313, o Edito de Milão. Nós temos ali, em 321, o decreto para a adoração do domingo, que foi colocado ali por Constantino. Nós temos, em 364, o Concílio de Laodiceia, definindo agora como uma ordem expressa a guarda do domingo no lugar do sábado. Nós temos aqui, em 370, começa, então, a se cultuar
os santos. Nós temos em 400 a oração pelos mortos. E nós temos ali, em 530, o dogma do purgatório. A igreja, que agora ela já deixou de ser igreja católica apostólica cristã, ela passa, então, agora a ter uma parceria com Constantino, que ele, como é que eu posso dizer? Ele se colocou como um cristão, ele até pediu batismo para ser um cristão, mas ele, na verdade, tinha suas raízes no paganismo, e ele começa a juntar o grupo dos pagãos com o grupo dos cristãos, e ali começa a formar um novo modelo de igreja cristã. Esse detalhe a gente vai ver mais para frente, quando a gente tocar no assunto da história referente a Constantino. Por enquanto, apenas essa informação. Agora, o que João viu quando abriu o quarto selo? E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte, e o Hades seguia com ele, e foi-lhes dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Muito bem. Então, nós temos aqui outra visão, queridos, do quarto selo, representando Tiatira do período 538 até o ano 1517. Nesse período, querido, da história da igreja cristã, houve uma degradação total, a tal ponto dos cristãos serem perseguidos porque estavam seguindo a orientação da Bíblia e não os dogmas da igreja, não as tradições da igreja. A igreja começou a colocar informações acima do que a Bíblia ensina, diferente daquilo que Deus de fato deixou para o ser humano. Mas aqueles que se voltaram contra a igreja e se permaneceram firmes na palavra de Deus, estes foram perseguidos, estes foram mortos, estes foram presos. E a história relata, por exemplo, John Hus, os valdenses, o próprio Martinho Lutero, que se opôs à igreja e se firmou na fé bíblica. Então, é esse o período que vai de 538 até 1517. Ali, nesse período, instituiu-se também o Dia dos Mortos. A igreja instituiu a Inquisição, ou também chamada de Santa Inquisição, que é a perseguição contra todos aqueles que não atendiam às ordens da igreja. Começa também a venda das indulgências, ou seja, a pessoa, para receber o perdão, tinha que pagar alguma coisa. É instituída a confissão auricular, ou seja, você não tinha que se confessar a Deus, você tinha que se confessar ao padre. Tem também aqui a proibição da leitura da Bíblia, e eu até relatei isso quando Martinho Lutero, até para fazer a sua tese doutoral, ele teve que pedir autorização para ler. Para que você tenha uma ideia da gravidade, as Bíblias únicas que existiam, eles chegavam ao ponto até de envenenar suas páginas. Para que quando a pessoa que fosse ler, no hábito de molhar o dedo e passar a página, quando molhasse de novo o dedo na língua, era envenenado e morria. E eles diziam que isso era maldição por manusear um livro sagrado, que somente pessoas autorizadas podiam utilizar. E tudo isso era uma artimanha. Tudo isso a gente confere na história da igreja. Nós temos ainda o Concílio de Trento, onde determina que a tradição deve ser colocada acima da própria Bíblia. Eu vou ver se eu encontro aqui um vídeo que me veio na mente aqui, para eu estar passando para vocês. Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico.
E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura. Muito bem, vamos adiante. O que João viu no quinto selo? E esse está com Juliana. Capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. Continua? O testemunho E dos que clamavam sustentaram. com grande voz. Pode continuar. Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Muito bem. Então, nós temos aqui a visão das almas na base do altar, e essas almas ficavam ali clamando: até quando nós temos que viver nesse sofrimento? Eu quero abrir um parênteses aqui, queridos, para explicar a questão aqui dessas almas. De acordo com Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, a Bíblia é clara que diz que tudo que tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque para o além para onde tu vais, não há pensamento, não há planos e não há conhecimento algum. A Bíblia, ela não dá margem para a ideia que muitos têm por aí, que a pessoa, quando morre, o seu espírito fica vagando. Mas esse texto, às vezes, dá a impressão que é isso. Porém, temos que lembrar que o livro do Apocalipse é um livro simbólico. E como um livro simbólico, nós temos que entender o que João está aqui trazendo dessa visão que ele teve. Então, para que a gente possa ter a base, lembra que eu falei para vocês que a Bíblia, para ser estudada, ela precisa pegar um pouco aqui, um pouco ali, para que a gente junte e encontre ali a ideia com perfeição. Não podemos nunca pegar um texto separado e fazer dele um dogma, uma doutrina, um princípio. Ele precisa ser amparado por outros textos. Então, outros textos que nos amparam para essa ideia é esse aqui, ó. João, ele está fazendo referência ao altar do holocausto. O sacerdote, de acordo com Levíticos 4:7, diz assim: o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso, perante o Senhor que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Aquele sangue que é derramado, ele representa justamente o substituto do ser humano, o cordeiro que morreu no meu lugar. Então, aquele sangue que é derramado ali, ele é representado como a própria vida. No altar de bronze do santuário, se oferecia o sacrifício de animais. E esses eram queimados e o sangue era derramado na base do altar. O sangue dos mártires, olha isso aqui para você ter ideia. O sangue dos mártires clamam simbolicamente, do mesmo jeito que lá em Gênesis, no capítulo 4 e o versículo 10, Deus falou com Caim e disse: escuta, onde está o teu irmão Abel? Porque o sangue dele está clamando. Então veja, a referência aqui não é que existe as almas que estão aí perambulando. A ideia é apenas simbólica, dizendo que o sangue representa a vida. Tá certo? Alguma dúvida? Ok, vamos avançar. Se você tiver dúvida, levante a mão, estou lhe vendo aqui,
e a gente dá a palavra. Também é apresentado aqui eles que receberam vestiduras brancas. Simboliza o quê? A dignidade da justiça de Cristo, ou seja, as vestiduras brancas é concedida àquele que foi justificado. A nossa vida é uma vida manchada, mas Cristo que tomou o nosso lugar, ele nos justifica e nós então temos limpeza. Muito bem colocado, Jana. Você falou aqui, né? Que é a mesma coisa que fala assim, eu vou vingar o sangue de fulano. É uma ideia simbólica da representação de alguém. Não é que o sangue ou a pessoa de fato está ali clamando de forma audível. É uma simbologia. Agora, nós temos também a apresentação de Sardes, que vai do ano 1517 até o ano 1798, e ali é apresentada as almas dos santos mártires no altar, requisitando a vingança de Deus pelo sangue derramado. Ou seja, os mártires que morreram estão ali reivindicando simbolicamente quando que tudo isso ia parar, quando que de fato a recompensa dos justos chegaria. Então, a visão apresenta exatamente isso. Agora, o que João viu quando abriu o sexto selo? Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Muito bem. Veja, nós temos alguns pontos que devemos levar em consideração. Aqui diz que quando abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua se tornou como sangue e as estrelas caíram. Nós temos aqui alguns elementos. Aqui representa sinais que Deus estaria dando para marcar o início do tempo do fim. Até então, nós estamos na igreja de Sardes, vamos agora para a igreja de Filadélfia, e ali começa a marcar, dentro do período de Filadélfia, no seu final, o momento que começa o tempo do fim. Na Bíblia, ele vai falando vários momentos. E nós temos o fim, e existe também o tempo do fim, que não pode ser confundido. Tempo do fim é como se fossem os momentos prévios para chegar ao fim. Mas ainda não é o fim. Nós estamos vendo as coisas acontecer, mas as coisas de fato não se concluíram. Existe um momento para ser concluído. Então, nesse sexto selo, que vai de 1798 até 1844, representado pela igreja de Filadélfia, marca então o início do tempo do fim. E nós temos aqui, em Mateus 24, 29, uma confirmação do próprio Jesus Cristo a respeito disso, quando ele falou sobre o momento profético do tempo do fim. Quando os discípulos chegaram para ele e disseram assim, Senhor, dize-nos quando essas coisas vão acontecer e como nós vamos saber que está chegando o momento. Jesus, ele então começa a descrever. E numa dessas descrições, ele fala exatamente como o João também foi revelado. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Queridos, essa profecia já se cumpriu em 3 momentos da história. Nós temos aqui, por exemplo, em 1755, o grande terremoto de Lisboa. Diz a história que igual a este, até hoje nunca teve. Durou 6 minutos. E atingiu 6,4 milhões de quilômetros. Pegou ali a Europa, a África, a Ásia, a Groenlândia e até mesmo a América.
Veja que coisa extraordinária, ou seja, atravessou o oceano. E lá em Los Angeles, por 30 segundos, eles sentiram o tremor. Nunca mais na história houve um relato de um terremoto como esse. No norte da África, uma vila de 10.000 pessoas desapareceu. Então, aqui é um ponto da profecia que está dentro do período conforme descrito na profecia. Uma outra profecia, em 1780, mais precisamente no dia 19 de maio, registrado aqui na Enciclopédia Britânica, o dia escuro. E nesse relato aqui da enciclopédia, diz que a lua apareceu sangue vermelho, parecia sangue vermelho, uma tradução direta, né? A lua ficou vermelha como sangue, assim como diz na profecia. Uma terceira profecia, querido, nós temos aqui, aconteceu em 1833. A queda das estrelas. Uma chuva de meteoro caiu nesse dia de forma densa. E aqui no livro Os Grandes Acontecimentos do Maior Séculos, diz o seguinte: raras vezes caiu chuva mais densa do que caíram os meteoros em direção à Terra. Leste e oeste, norte e sul, tudo era o mesmo. Em uma palavra, o céu inteiro parecia em movimento. O espetáculo, como descreveu o diário do professor Silliman, foi visto por toda a América do Norte, desde as 2 da manhã até o pleno dia. Esses acontecimentos, queridos, justamente foram sinais proféticos marcando o início do tempo do fim. Mas agora nós temos Apocalipse, capítulo 8 e o versículo 1. Esse Apocalipse 6,14 é apenas reforçando a referência. Você pode anotar e ler depois aí, tá? Mas eu só dizendo que nos momentos prévios o céu vai se enrolar, enfim, você pode ler depois ele. Nós vamos então preparando aí o capítulo 8, versículo 1. Tá bom, Eliel? Veja, a predição de Jesus disse que antes do abrir do 7º selo, Jesus aqui interrompe a visão e ele passa o capítulo 7 inteiro para explicar quem são os salvos. E aí nós vamos estudar na próxima lição, o capítulo 7. Mas vamos então para o capítulo 8, versículo 1. O que João viu quando abriu o 6º selo? Aqui diz assim, ó. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Duas coisas que temos que entender. Por que houve silêncio no céu? Aqui, queridos, o 7º selo, ele faz referência à volta de Jesus. É a última coisa que deve acontecer depois de todos esses procedimentos, de todo esse período que é apresentado aqui pelos selos. Se houve silêncio no céu, é porque o céu estava de fato vazio. Porque a Bíblia diz que, mediante a volta de Jesus Cristo, todos os seres celestes virão com Cristo para receber os salvos. E é por isso que houve silêncio no céu. Segunda referência, ele diz que por meia hora. Lembra do princípio profético dia-ano? Vamos entender um pouco esse princípio profético. Se um dia equivale a um ano, nós temos que seguir, então, o que está em Números, né? Apenas a referência que nós já lemos, Números 14, 34. Também Mateus 25, 31. Ele diz que quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Aqui a referência da volta de Cristo, como eu falei. Por isso que haverá silêncio no céu, porque ninguém estará lá. Todos descerão com Cristo. E agora vamos entender. Se um dia, que equivale a 24 horas, é também 12 meses, logo, 12 horas 6, 6 horas 3,
2 horas, 1 mês, 1 hora, 2 semanas e 30 minutos, ou seja, meia hora, equivale a 1 semana. Muitos pesquisadores bíblicos das profecias entendem que essa meia hora de silêncio no céu é o tempo que Jesus gastará para vir buscar os seus filhos e retornar. Jesus poderia vir de uma vez? Claro que poderia. Mas ele estaria vindo de forma bastante lenta para nós, porque ele, numa outra parte da profecia, diz: e todo olho verá. A Bíblia deixa claro que todo olho verá mediante a volta de Cristo. Vamos estudar isso um pouco mais para frente. O que mais importa, queridos, é entender justamente essa profecia dos selos. E agora um resumo. Nós temos aqui o primeiro selo, de 31 ao ano 100, referente à igreja de Éfeso, mostra a característica de uma igreja vitoriosa, com 6 milhões de cristãos, e mantendo a pureza e fidelidade bíblica. O segundo selo, que vai do ano 100 a 313, representado por Esmirna, mostra uma igreja que está sendo perseguida, muito derramamento de sangue, discórdia, discussão, controvérsia. Terceiro selo, do ano 313 a 538, representado por Pérgamo, mostra que começa alterações da doutrina bíblica e o início das tradições. O quarto selo, de 538 a 1517, por Tiatira, mostra a igreja no estado de degradação total e a perseguição daqueles que se mantêm firmes na palavra de Deus. O quinto selo, de 517 a 1798, a igreja de Sardes, começa então a matança dos mártires. O sexto selo, que vem de 1798 a 1844, começa o selamento dos santos. Ainda não foi concluído isso aqui, mas começa o selamento dos santos. E o sétimo selo, em 1844, até a volta de Jesus, representada por Laodiceia, representa exatamente o momento da volta de Jesus. E esse dia, queridos, está muito mais próximo do que a gente pode imaginar. Esse dia, de fato, será o dia mais glorioso para aquele que estiver preparado, mas, ao mesmo tempo, será um dia terrível para aquele que virou as costas para a palavra de Deus. Então, por isso que é importante a gente estudar, entender, pôr em prática e viver pela fé em Cristo Jesus. Deus deixou a Bíblia justamente para nos dar condições de não ser pego desapercebido. Deus deu a Bíblia justamente porque Ele nos ama e Ele quer que você esteja preparado para esse grande dia da volta de Jesus que se aproxima. E eu digo uma coisa para vocês, queridos. Se alguns têm medo do livro de Apocalipse, porque tem muitas cenas terríveis, eu já digo o contrário. O Apocalipse é o livro mais belo e que demonstra o maior amor de Deus pela raça humana. Porque ele está mostrando que, apesar de vir momentos difíceis, ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos e que daria a vitória para aquele que se manter nele. Então, nós temos que se agarrar nessas promessas. Por fim, queridos, nesse dia maravilhoso, quando Jesus, com seu trono de glória, descer rodeado de todos os seus anjos, esse dia será o dia em que ele porá fim a todo sofrimento, morte, dor, corrupção, maldade, pandemia, tristeza, pobreza, fome, tudo! Tudo que de fato traz tristeza para a humanidade, Deus dará o fim a isso tudo. Tudo que foi gerado através do pecado que Lúcifer trouxe, quando se tornou Satanás, tudo terá fim. Mas isso ficará para a próxima lição. Tá certo? Vamos estudar com mais calma. Por enquanto, basta entender uma coisa. Você reconhece que Deus te ama
e que está justamente mostrando antecipadamente as coisas para que você tenha a oportunidade de ser salvo? É o desejo do seu coração viver em harmonia com Deus e estar preparado para o grande dia da volta de Cristo? É o seu desejo fazer parte daqueles que cantarão o júbilo da vitória? Se você pensa dessa forma e deseja isso, levanta sua mão para eu dar uma olhada. Deus seja louvado. Que bom. A gente encerra por aqui e vamos então orar e pedir a Deus que nos ilumine para que cada dia a gente possa estar bem claro dentro da nossa mente e nosso coração que Jesus nos ama e um dia vai voltar para nos buscar. Santo Deus, Pai eterno, obrigado pela lição de hoje. Ajuda-nos, ó Deus, a estar firmes e a entender que não existe nada mais importante do que estar em Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém.